Bom, hoje eu vou entrevistar o Júlio Taliberti. O Júlio Taliberti, quem acompanha o Jornal Destaque, tem lido, tem degustado, tem gostado muito dos textos que ele faz, né? E recentemente eu fiquei sabendo do trabalho que ele fez de conclusão de curso, que ele está terminando o curso esse ano. Na verdade, a gente fala TCC, mas é trabalho de final de curso, que é um assunto muito atual. E eu falei, não, faço questão de entrevistá-lo sobre isso. Seja bem-vindo, viu, Júlio? Obrigado, Cida. Queria agradecer à TVD pelo convite, especialmente você, que é a grande comunicadora da nossa cidade. Obrigada. Eu sou fã dele, gente. Eu acho ele tão inteligente, tão jovem, né? Posso perguntar a tua idade? Pode, tem 22. Eu acho bacana essa moçada que está fazendo e acontecendo. Por isso que eu gosto de prestigiar. E eu gostei muito do tema do teu trabalho de final de curso, né? É fake news. Sim, eu escrevi sobre a fake news. Na verdade, é uma análise jurídica das fake news, especificamente na propaganda eleitoral. Então eu delimitei para não ficar muito abrangente, eu estudei especificamente como é que ocorre nas propagandas eleitorais. Gente, mais atual do que nunca. Você já apresentou o trabalho ou já foi aprovado? Já apresentei, já foi aprovado. Você está se formando em qual faculdade? Na Faculdade de Direito de Franca, municipal. Ah, bacana. Bom, então nós vamos falar sobre isso, que é um tema tão atual e a gente vai poder compartilhar um pouco da sabedoria dele. Você tem uma conclusão? O que te fez ir atrás desse tema? É que eu acho que a gente, quando fala em fake news, fica uma coisa muito vaga. E a gente não sabe como lidar, o que vai ser crime, o que não é. Então eu parti do princípio que a gente precisa encontrar na legislação como a gente lida com as fake news. Porque parece que é algo tão novo, mas é algo que a gente tem a condição de lidar. A fake news não surgiu com as redes sociais? A gente tem essa impressão, porque a gente, até 2014, a gente não ouvia muito fake news. Essa palavra, essa expressão, né? A gente começou a ouvir com as eleições do Trump nos Estados Unidos em 2014, e desde então vem cada vez mais aumentando. Fake news não é algo restrito de eleição, mas a popularização do termo se deu com as eleições. Com as eleições. A gente, na nossa última eleição brasileira também, né? Sim. Quando que surgiram as fake news? Ou, assim, qual o relato mais antigo que a gente tem de fake news? Eu acho que a gente encontra relatos durante a história inteira, desde a Grécia Antiga. Fake news eu acho que ela está muito envolvida com a mentira. A mentira posta na propaganda eleitoral, na democracia, então a gente sempre esteve lidando com isso. Mas no Brasil, eu acho que a gente tem o caso mais polêmico de uma fake news que teve uma condição gravíssima, foi que em 1937, o Getúlio Vargas, que era então presidente, o governo dele foi às rádios através do exército, através de um general, que disse a todos que haviam descoberto um plano comunista para derrubar o Estado democrático. E na época o Getúlio Vargas decretou estado de guerra, outorgou uma nova Constituição e logo depois iniciou o período da ditadura do Estado Novo. Então, e pouco tempo depois descobriu-se que aquele plano nunca existiu, foi uma farsa do exército, foi uma farsa do governo, para que pudesse ter essas decorrências. Então a gente tem na história um exemplo de fake news que levou a gente a uma ditadura. Então, agora, você que fez esse trabalho na parte jurídica, quem pratica fake news, né? Então, na verdade, fake news pode ser praticado em diversas coisas, não só na internet. Na rádio, no jornal. O meu trabalho foi identificar possíveis crimes que a gente pode enquadrar como fake news. Então, por exemplo, eu te falo, existe um crime na lei eleitoral que é de divulgar pesquisa falsa. E divulgar pesquisa falsa é uma fake news. Você está cometendo uma fake news e existe um crime para isso. Então eu identifico diversos crimes na legislação que a gente pode enquadrar como tal. Para falar, as fake news podem ser combatidas por meio da legislação. Ou, por exemplo, uma pessoa, um fake, né, tem gente que cria, né, fake no Facebook, por exemplo, ele fala de um candidato coisas que não tem prova, ou que ele pode fazer isso? Ou isso também enquadra na parte jurídica? Então, todo mundo fala muito da liberdade de expressão. Que quando a gente trata de fake news, é uma coisa que a gente tem que ter, assim, respeitar. Tênue, né? A gente tem que respeitar muito a liberdade de expressão. Mas ao mesmo tempo que a legislação que a legislação permite a liberdade de expressão, garante a liberdade de expressão, ela veda o anonimato. Quer dizer, você pode falar o que quiser, mas a gente vai proibir o anonimato para que a gente possa responsabilizar você por aquilo que excede a sua liberdade de expressão. Então, se você, por exemplo, usa as suas redes sociais para caluniar, para imputar falsamente um crime a alguém, você pode ser punido. Você extrapolou sua liberdade de expressão. E quais são as punições? Então, aí vai depender do crime. Existem os crimes de calúnia, difamação, injúria, que são esses geralmente imputando fatos inverídicos a pessoas, mas existem diversos outros crimes, como eu te falei, da pesquisa falsa, e existe um que é divulgação de fato sabidamente inverídico. Como assim? Divulgar um fato que a pessoa tem consciência de que é mentiroso. Então ele divulga isso na propaganda eleitoral. Ele cria um fato e divulga. Ou ele pode divulgar, só ele não precisa criar.
porque o crime ele trata de divulgação do fato sabidamente inverídico. Só que certo. o grande problema desse crime é provar que a pessoa sabia que era inverídico aquele fato. É um elemento subjetivo que ele exige que a gente comprove que o sujeito que divulgou uma notícia falsa, ele sabia que ela era falsa. Propositadamente ele divulgou. Exatamente. Ele não pode falar assim, eu não sabia, achei que era Então, verdade. aí cumpre a quem acusa de provar isso. Então, a maior dificuldade de imputar esse crime, que é o mais próximo que a gente vê de fake news... É provar que a pessoa não sabia. Agora, isso se aplica também em redes de WhatsApp? Sim, sim. Só que a grande dificuldade das redes sociais é a gente provar quem está por trás do aparelho. Então, por trás do telefone, por trás do computador. A gente, muitas vezes, como você falou, de criar uma conta falsa... O anonimato é um perigo enorme para as fake news, porque a gente divulga e não sabe quem está por trás para responsabilizar. Certo. Então, nesses casos, geralmente a gente aciona a justiça para que se quebre o IP do computador, que é o Internet Protocol, que ele fala, é como se fosse um endereço que é da internet. A gente consegue quebrar e localizar aquela pessoa que está por trás do computador. A gente localiza a máquina, mas muitas vezes a gente localiza a máquina e está numa biblioteca, está numa lan house, numa casa com várias pessoas. Imagina uma casa com 5 famílias, como a gente prova que foi o João e não a Maria que postou aquela fake news? 5 pessoas da família, né? Agora, por exemplo, na campanha eleitoral, que é o foco do teu trabalho, você consegue, a pessoa publica lá, fala do candidato, você entra na justiça, e se depois que já foi o estrago feito e já passou, você pode entrar com pedido, por exemplo, de moral, ou uma indenização moral, ou até financeira? Sim, sim, são 2 esferas. A esfera eleitoral, existe a criminalização eleitoral, existe o primeiro pedido que a gente faz quando entra com uma ação dessa, é um pedido de tutela antecipada para remover o conteúdo do ar. Então, geralmente, em 24 horas, o juiz manda que o Facebook, que o Instagram, que a rede social retire aquele conteúdo do ar. Depois a gente tenta localizar a pessoa que está por trás e aí vem o trabalho da promotoria, que é criminalizar essa pessoa. Aí vira Só que sem excluir a possibilidade de a gente entrar na justiça comum, na justiça civil e pedir reparação de danos. Certo. São justiças separadas, mas a gente você pode sofrer um processo duplo, né? Você pode sofrer o processo eleitoral, que pode virar um crime, e você pode sofrer o processo de danos morais através de justiça civil. Então o candidato ele pode pedir para reparar o dano dele. Por exemplo, alguém divulga que ele cometeu um crime, que ele furtou dinheiro dos cofres públicos. Então ele pode pedir a reparação moral desse dano, porque causou um dano à imagem do candidato. Agora, me ocorreu agora essa pergunta. Você citou Getúlio Vargas. Na época, ele praticou uma fake news e, em função disso, ele conseguiu mudar todo um estado, né? Não teve como provar, ele não foi... E agora, como que a gente faria? Para responsabilizar, eu acho que é muito difícil, porque aí já foge também da esfera eleitoral, né? Porque ele deu um golpe de Estado através dessa história inventada. Então eu acho que teria que vir um trabalho da justiça de responsabilizar isso daí, mas o problema é que quando a gente entra numa ditadura, igual ele fez, você quebra a ordem democrática. Então você institui uma nova Constituição. Jeito, né? É uma coisa complicada. Você citou outros exemplos da história? Eu também cito muitos exemplos envolvendo as vacinas, a saúde, fake news na saúde, mas também eu cito um exemplo que é um caso... Gente, ele falou de vacina, foi o último texto dele no Jornal Destaque que eu li, achei o máximo, que acho que todo mundo devia ler, principalmente os pais que não levam os filhos para vacinar, né? Sim. Mas eu acho que tem um caso que é muito curioso para a gente tentar diferenciar o que é fake news do que não é, que foi quando disputaram a eleição para prefeito de São Paulo, o Jânio Quadros e o Fernando Henrique Cardoso. E na época as pesquisas diziam que o Fernando Henrique ia ganhar tranquilamente a prefeitura. Certo. E ele na época foi ao gabinete do Mário Covas, que era então companheiro dele de partido, que era o atual prefeito, e ele tirou uma foto sentada na cadeira do prefeito. E as pesquisas divulgaram essa foto, diziam que ele iria ganhar as eleições, e o Jânio Quadros dizia que a pesquisa era falsa, que a pesquisa era mentirosa. E quando deu o resultado das urnas, quando saiu a votação, o Jânio Quadros ganhou com uma margem muito folgada do Fernando Henrique. E na época ele chegou e tirou uma foto detetizando a cadeira do prefeito, e ele disse, estou detetizando-a porque nádegas indevidas a usaram. Então, a gente tem essa dificuldade. Isso é uma pesquisa falsa ou não? Então, a gente tem que tentar diferenciar aquilo que é falso daquilo que não se concretiza. A gente não pode considerar qualquer coisa uma fake news. A gente precisa considerar aquilo que é inverídico, aquilo que é forjado, mas a gente não pode considerar um erro de uma pesquisa como um fato, Você acha que nesse caso foi um erro de pesquisa? Pode ser. Aí eu acho que tem que... Pode ter sido um erro. Agora, você também estudou o lado de cá? A gente, por exemplo, que é vítima das fake news. Sim, sim. Você também fez esse estudo? Como que a gente
como que a gente vai identificar? Tem hora que não dá para identificar, né? Eu acho que aí vem um trabalho muito importante, que é igual vocês fazem aqui, que é o trabalho da imprensa. É o trabalho de você combater através da informação. Então, quando existe uma fake news sendo divulgada, os meios de comunicação irem lá e exporem isso. Então, hoje tem muitas agências que a gente chama de fact-checking, que é agências que verificam o fato. Eles vão lá, então tá tendo uma notícia sobre um determinado candidato que está rodando muito. Então eles vão lá e mostram, olha, essa história é verdadeira, ou ela aconteceu há 10 anos atrás, eles estão falando que aconteceu hoje. Então eles tentam mostrar. E aí vem um trabalho que é o mais próximo da população de mostrar a verdade. Eles resgatam até notícias antigas, né? Agora, um fato que eu percebo, que eu acho que foi bom para a televisão, para os jornais e tudo mais, é que eu percebo que a mídia formal, essa igual é a televisão, tem colaboradores, funcionários, paga impostos, vai verificar, ouve os dois lados, isso é mídia, né? Sim. Agora, tem gente que se coloca, por exemplo, na internet, como se fosse, fala assim, não vou revelar a fonte, como se fosse um jornalista, se fosse de uma empresa formal. Então, eu acho que, de certa forma, a fake news que ficou mais em evidência, ela favoreceu as mídias formais, né? Não sei se é assim que eu devo dizer. Eu acho que ela deu mais credibilidade para os jornais, para as televisões, que a gente tem mais confiança. Tem como responsabilizar a gente, né? Porque hoje na internet qualquer pessoa pode publicar qualquer conteúdo. Faz parte da liberdade de expressão você poder publicar. Mas o problema é, igual eu te falei, a gente conseguir responsabilizar aquela pessoa na rede social. Porque você fazendo um programa de televisão, você atinge uma determinada quantidade de pessoas. Agora, na internet, você pode atingir um número ilimitado. Um mundo, né? E rapidamente uma informação por exemplo, tudo que eu disser aqui, eu sou responsável. Sim, você sabe quem você vai acusar ou não. Então, por isso que é importante a gente verificar tudo isso, né? Sim. E hoje tem um projeto de lei, que é um projeto de lei que se debate muito, que é o projeto que visa instituir a Lei Brasileira de Responsabilidade, Liberdade e Transparência. E é uma lei que o foco dela é combater as fake news através do combate ao anonimato. É um projeto que está sendo muito polêmico, foi aprovado na Câmara, no Senado, e agora ele vai ser discutido na Câmara. Você é a favor? Eu sou a favor de partes dele. Ele tem muitas questões que a gente fica com medo por causa da liberdade de expressão. Certo. Mas o projeto ele tem o cuidado de tentar garantir a liberdade de expressão. Eu acho que ele precisa ser reformado para que a gente busque combater o anonimato na internet. O que a gente tem que lutar é contra o anonimato. Sim, e uma das formas que esse projeto visa de combater o anonimato é nas redes sociais, por exemplo, o Facebook, ele poder exigir dos usuários que apresentem, por exemplo, um RG, que apresentem um documento. Justo. Sim, e é igual quando você fazer uma conta no banco. Quando você vai fazer uma conta no banco online hoje, você manda uma foto com o seu RG, provando que você é aquela pessoa, e o banco autoriza você a abrir a conta. A gente sabe, por exemplo, que tem gente que tem o Face dele, pessoal, e tem o fake news dele. Tem. Né? E tem gente que até compartilha no Face dele o fake news. Realmente para não dar credibilidade. Mas acaba, de certa forma, desestruturando algumas questões, né? Sim, o poder de dano que tem uma fake news, ela pode ser compartilhada em 10 minutos, atingirem milhões de pessoas. É verdade. Tá bom, olha que bacana, gente. Então, mais do que nunca... E você publicou esse teu trabalho? Quem quiser ler o teu trabalho, onde que encontra? Pelo site da FDE você consegue acessar alguns trabalhos de curso. Se você colocar no Google pelo meu nome, você consegue acessar esse trabalho e outras publicações que decorreram dele. Pelo Google dá para pesquisar pelo trabalho. Qual que é a dica que você dá para quem está assistindo a gente? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando está lidando com fake news. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente posta nas redes sociais, porque o maior perigo das fake news está nas redes sociais hoje. E a gente tem que ter o mesmo zelo, o mesmo cuidado que a gente tem com a nossa vida privada fora da internet, a gente tem que levar para a internet. Não é compartilhar qualquer coisa, não é postar qualquer tipo de conteúdo e verificar a fonte, porque a gente pode ser responsabilizado por tudo aquilo que a gente faz, mesmo que a gente haja com omissão, com falta de cuidado. Então, eu acho que minha dica é essa: tomem cuidado, levem para a internet, é o mesmo cuidado que você tem com a sua vida pessoal. Tá bom, obrigada. Porque tem muita gente que acha que está atrás do computador, está isento, tá protegido. Né? Não As leis valem na internet e fora dela. Fora dela. Obrigada, Júlio. Vou te trazer mais vezes. Obrigado pelo convite. Agora com você, Mauro.